a internet não vai ter desculpa, né? Mas a gente faz o que deu. Ok, beleza. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma revisão de tudo que eu falei para vocês pegarem legal, beleza? Tá. Então a gente está falando sobre a relação entre informação e conhecimento. Informação e conhecimento. Primeiro, o que é informação? A informação é o conteúdo de uma mensagem. Esse conteúdo de uma mensagem é algo novo num sistema. Quando você fala com o seu namorado, com o seu amigo, você está mandando uma mensagem e essa mensagem carrega uma informação nova para esse sistema. Mas a informação, ela não tem um caráter necessário de verdade. Qualquer coisa pode ser uma informação de uma mensagem. Por exemplo, elefante é rosa. Quando eu falei elefante é rosa, eu expressei algo. Esse expressar é uma mensagem. Fala, João. Essa é uma mensagem. Qual foi a informação dessa mensagem? Elefante é rosa. Elefantes não são rosas. Pelo menos nunca vi um elefante rosa. Então, essa informação, se não existem elefantes rosas, é uma informação que não é verdade. A informação, ela pode ser conhecida. Conhecimento envolve verificação e entendimento das causas dessa informação, do contexto dela. E quanto mais você conhece de uma informação, mais você conhece aquilo que se relaciona com ela. Quando você lê um livro, para extrair uma informação daquelas mensagens todas no livro, você vai ter que ter um conhecimento sobre aquela informação. Por quê? Você vai ter que procurar aonde está aquela informação, no meio de todas aquelas páginas. Você vai ter que interpretar aquele texto. Muitas palavras que vão ter naquele texto são palavras difíceis. Você vai ter que buscar um dicionário para entender o que elas significam. Muitas frases vão ter um significado mais difícil de interpretar e você vai ter que pensar o que essa frase quer dizer e vai ler a mesma página 1, 2, 3, 4 vezes, vai rasgar o livro, vai jogar ele fora e sair por aí gritando: "Ah, eu não entendo isso!" Até você conseguir a informação. Isso num contexto anterior à informática, aos computadores, à internet. Num contexto posterior, você tem uma série de ferramentas que podem auxiliar você a extrair a informação do livro. Você tem dicionários online, você tem a Wikipédia, que pode estar falando sobre aquele livro ou o assunto daquele livro. Você tem acesso a outras mensagens, sejam sites ou outros livros, comentários online, blogs, fóruns, sobre aquela informação que podem ser usadas para obter aquela informação do livro. Mas você também tem uma produção de mensagens na internet que elas não precisam ser conhecidas, verificadas. E aí tem esse caráter evidenciado do conhecimento na relação entre o indivíduo e a internet, em comparação na relação com o indivíduo e o livro. Ao obter a informação do livro, tem que haver um conhecimento enquanto algo a ser verificado, porque você precisa trabalhar em termos de raciocínio para obter aquela informação. E na internet existe a possibilidade de você perguntar por algo e obter essa informação sem que você precise entender, sem que você precise conhecer. Então, conhecimento, ele tem como uma das características a verificação.
uma das características a verificação. Embora essa verificação ela possa ser algo mais profunda, reflexão, testes em laboratórios, ela pode ser uma verificação mais simples, do tipo consultar um dicionário para ver o que uma palavra quer dizer. Não que uma mensagem na internet ela não precise ser interpretada, mas ela é dada com muito menos complexidade do que certos textos, certos livros, porque ela já é trabalhada para ser simples assim. Então, a título de comparação, um livro técnico com termos técnicos, ele vai ser apresentado na internet com termos mais acessíveis, ao ponto máximo onde você coloca no Google por alguma pergunta e ele te dá a informação direto. Ele te dá a resposta, sem que você precise sequer buscar uma pergunta mais específica. Você só pergunta e ele te dá a resposta. Mas qual é a fonte dessa resposta? Isso você não conhece. Aí conhece, né? Verifica. Você não pesquisa. Perguntar para o Google não é uma pesquisa na complexidade que é buscar num livro por uma resposta. E qual a consequência disso? Que, como a informação ela não tem necessariamente a ver com o conhecimento, você pode obter a informação a partir da internet e não conhecer. Então, você pode confiar que aquela informação é uma verdade e não vai suspeitar disso porque você não precisa conhecer, entender sobre aquela informação para obtê-la. Então, algo falso tem mais chance de passar a ser tido como certeza, tido como certo, numa era da informação. E olha que engraçado. Numa era da informação, é mais fácil você obter informação. Mas informação não é conhecimento. Informação também não é verdade. Mas, se você busca conhecer uma informação, existe uma chance de você obter algo mais próximo da verdade. Mas se você não entende que é preciso conhecer uma informação, essa informação vai ser tida como verdade, ou você vai discordar sem saber por quê, e vai seguir, de repente, repetindo, reverberando essa informação. E aí, o que é reverberar? Seria como refletir, se fosse algo óptico. Reverberar é um som que bate e volta. É o repetir sem pensar. Ouvi falar e estou repetindo. Mas não estou conhecendo isso que eu estou ouvindo, não estou verificando e estou repetindo do jeito que eu ouvi. E assim você forma preconceitos que se tornam boatos, que se tornam fake news e que são propagandeados e às vezes são utilizados com o objetivo de manipular. Então nós estamos numa era da informação, mas não de conhecimento. Uma coisa importante, assim, a vocês notarem, é que nós não vivemos apenas nas nossas casas, nos nossos ambientes familiares. Não. Nós vivemos também num espaço virtual, conhecido como cyberespaço. Lá você tem o seu perfil nas redes sociais, você tem os seus vídeos, você tem as suas contas de e-mail, sua conta no Twitter. E essa era da informação, com a internet,
com os computadores, essa área da informação, ela construiu esse espaço que é uma realidade compartilhada pelas pessoas e construída pelas pessoas, porque se as pessoas não estiverem lá, não tem esse espaço virtual como algo que a gente interage, porque a gente não está lá. E nesse espaço virtual, você tem a troca de informações, você tem informações surgindo e desaparecendo no meio de outras informações, mas você não necessariamente tem o conhecimento. Não necessariamente tem um conhecimento. Para que você tenha o conhecimento, você teria que verificar, pesquisar sobre as informações que estão lá. Então, esse espaço virtual, o conhecimento está lá? Não. Porque conhecimento não é algo que possa estar num espaço. O conhecimento é um tipo de processo, que é a parte de informação ser verificada, ser pensada. Então você cria uma ilusão dupla, ao mesmo tempo que numa era da informação, esse espaço virtual, esse cyberespaço, dá a impressão de ter o conhecimento, porque você tem essa associação falsa entre conhecimento e informação, ele te dá a sensação de que essas informações, elas são certas porque elas têm a ver com você. Porque essa realidade virtual, ela é personalizada para você. Então, se você não quer ver algo aqui, você não quer ver. Você não quer ver o joguinho. Você não quer ver o joguinho. Você pode virar para o lado, mas você já viu. Você já viu. Não, mas eu não quero mais ver, mas você já viu. E se eu mostrar de novo, aí você vê de novo. Mas na internet, existem mecanismos para você bloquear algo e você não vai ver mais. Não vai ver mais. Na internet tem mecanismos para você personalizar de forma que tem coisas que você não vai ver. Não vai ver. Na realidade, não tem muito desses mecanismos. Você, às vezes, vai ver coisas que você não quer. E na internet você pode personalizar. Então, você consegue transformar esse espaço virtual num espaço ligado ao que você concorda, de modo que dá a aparência de que aquelas informações que estão à sua volta são não só conhecimento, não só verdade, mas também são uma verdade que todo mundo concorde. Por quê? Porque naquela realidade do espaço virtual é um mundo. Só que é um mundo feito à sua maneira. Feito para você. Feito para você. E aí, como é que você mostra para uma pessoa que ela está diante de todo mundo, que, em coerência com ela, trata aquela informação como verdade, que aquela informação pode não ser verdade? A gente volta para a questão lá do mito da caverna. Você olha para uma sombra e você não sabe que é sombra. Se você está nessa condição desde que você nasceu, vão achar muito louco se você questionar isso. Vão achar muito louco que você... Não, tá na minha frente, é verdade. E aí, nesse sentido, os boatos vão causar mortes. Lançam um boato que você, dentro daquele mundo virtual, tem todos os indícios, em termos informacionais,
de que aquele boato é correto, porque estão compartilhando, porque estão dizendo que é assim, e você, naquele mundo personalizado, a tendência é você concordar, e aí você vai repetindo aquele boato até que pode causar a morte de alguém, como já causou a morte de pessoas. Né? Você lança o boato que fulano é ladrão, que fulano é estuprador, e naquela bolha criada pelo um espaço virtual ser personalizado e ter a informação, mas não necessariamente te pedir o conhecimento dela, você vai repetir que aquele cara é estuprador e vão pegar ele, vão linchar ele, vão matar ele, porque cada uma dessas pessoas também participa desse espaço, desse cyberespaço. Então, nesse sentido, a sociedade, ela é uma sociedade ligada a essa realidade da informação, mas ela não tá preparada. Os seres humanos não estão preparados para lidar com essa nova realidade, em termos de manter a sociedade. Nós temos várias questões que podem causar a nossa extinção, que podem causar a nossa destruição completa, e elas são completamente ignoradas pela maior parte das pessoas. Porque no mundo criado para elas nesse espaço virtual, essas questões não são importantes. É importante quem saiu do BBB, porque está todo mundo falando disso. Nesse mundo dela, está todo mundo falando disso. Tem uma imagem que eu acho interessante para você entender como é que é esse construto personalizado dentro do espaço da internet, que acaba sendo o seu cyberespaço, o seu cosmos, que é a questão do cosmos. Você tem ali o planeta Terra, em volta você tem uma parede, e aí colada nessa parede você tem as estrelas. E aí fecha a parede, e aí aquela bolinha é o cosmos, é o universo. Te dá a impressão de que o céu que você vê é uma parede desse tipo e tem as estrelas coladinhas lá. Porque se você não pode ir até lá para descobrir que além daquelas estrelas tem mais estrelas, você vai julgar a partir daquilo que você vê dentro de uma informação aparente que, se você não verificar e relacionar os acontecimentos naturais com essa explicação, você não vai descobrir que não é compatível. Então você vai acreditar que todos aqueles astros são os únicos astros, que toda aquela informação são as únicas informações e que aquelas informações são verdade. Bom, mas como a sociedade não está adaptada, ela está ignorando que esse cyberespaço ele muda a forma como nós produzimos informação e a forma como nós conhecemos. Consequentemente, muda a forma como nós tomamos algo como verdade ou não. Daí tem um livro chamado Cybercultura, de um filósofo chamado Pierre Levy. Cybercultura. Depois eu vou descobrir como é que vira esse negócio aí. Mas, enfim, Cybercultura, do Pierre Levy. O Pierre Levy, nesse livro, ele fala sobre as mudanças culturais, estruturais, que essa era da informação trouxe. E essas mudanças culturais, elas têm como consequência que as instituições, incluindo aí as educacionais, elas precisam também mudar. Talvez a educação ela nunca tenha sido adequada à natureza humana. Mas, com certeza, ela não é adequada nos moldes que são apresentados hoje. Ela, com certeza, não é adequada à era da informação e da internet.
Vou dar um exemplo tradicional. Em todas as escolas tradicionais você vai ver isso. O professor falando e os alunos ouvindo. Eu estou aqui falando, e estão os meus alunos aí ouvindo. Então aí, vários alunos assistindo a aula. Milhões de alunos assistindo a aula. Os mais inteligentes assistindo a aula. E esses alunos, indivíduos inteligentes, filósofos, capazes, cheios de interesse em várias coisas diferentes, eles estão ouvindo. Então nós temos um emissor mandando uma mensagem e um receptor, que é quem está assistindo, ouvindo. Isso não é uma conversa, não é um diálogo, porque você tem um falando e o outro ouvindo. Para que seja um diálogo, esse que está ouvindo, ele precisaria ter também a possibilidade da fala. Só que essa fala, que pode ser dada aí nos comentários, ao vivo ou posteriormente, ou fazendo referência num outro vídeo, linkando esse vídeo e fazendo comentário, essa resposta ela não tem o mesmo peso. Porque ela acontece depois. Porque todo mundo que ouviu a minha fala, a minha mensagem, não necessariamente vai ouvir a mensagem desse que está comentando a minha fala. Então não tem o mesmo peso. Então não é um diálogo entre dois raciocínios conversando. É um monólogo. Eu falo e pode ser que alguém comente depois, mas é um monólogo. É eu falando sozinho para alguém, para uma plateia. Esse modelo é um modelo tradicional de escola. Tem o professor, que seria o detentor do conhecimento, porque ele pesquisou, porque ele leu, porque ele estudou, e aqueles que estão ouvindo seriam aqueles que não detêm o conhecimento e estão buscando o conhecimento. Mas o lance é que essa mensagem que eu estou falando não é conhecimento, é informação. Para que aquilo que eu esteja falando seja conhecimento, não bastaria só eu falar. Você teria que pensar a minha fala e, na extração de informação daquela fala, você pensar, você verificar, você estudar, buscar as fontes, tentar entender o que eu falei. E daí se tornaria conhecimento. Então, não é um jogo onde o aluno, para que ele aprenda em termos de conhecimento, de maneira passiva. O aluno pode ser passivo. Ele pode passivamente receber uma informação e reverberar aquela informação, botar na prova exatamente o que o professor falou. Pode fazer isso. Mas ele não está conhecendo aquela informação, não está conhecendo porque ele não pensou, não pesquisou, não verificou. Então, ele precisa ser ativo na construção daquele conhecimento. Ele precisa ser ativo. Para que ele seja ativo na construção desse conhecimento, não basta só emitir todo e qualquer tipo de informação. Por quê? Como nós vimos quando a gente falava da internet como ser algo que tem a informação, mas não necessariamente te exige que você pare e pense, eu falando aqui não te exige que você pare e pense. Como não exigiria numa sala de aula que você parasse e pensasse. Nesse ponto, a tecnologia ela facilita a informação ser dada sem que aquele que esteja recebendo a informação pare e pense. Mas não quer dizer que isso é totalmente algo novo. Numa sala de aula tradicional, também o professor poderia falar e os alunos não pensarem. Só
que o professor, ele não necessariamente tem uma linguagem simplificada de maneira sistemática, como acontece na internet, de maneira que esse conhecimento ele ainda precisaria, de repente, de pensar um pouquinho no que o professor está querendo dizer com aquilo. E na internet, o ideal dos sistemas de informação é passar informação. Então, quanto mais simples for a informação, melhor, porque mais gente vai obter aquela informação. Porque o foco não é o conhecimento. Mas numa escola, o foco deveria ser a informação ou o conhecimento? Então, na escola tradicional, o foco é a informação e não o conhecimento. Porque se pressupunha que a pessoa, para obter informação, ela precisaria conhecer de qualquer jeito. Porque o professor não falava de maneira simples, porque ele não explicava direito. Então a pessoa precisava pesquisar para entender aquilo que estava sendo falado. Então, ao mesmo tempo que um aluno não entender algo de uma aula tradicional, ele vai buscar entender com o auxílio da internet, no ensino tradicional aplicado nos dias de hoje, essa internet ela não tem como pré-requisito que você busque outra fonte ainda para o entendimento. A internet já vai te dar a explicação, a informação, que não necessariamente é o conhecimento e não necessariamente é a verdade. Entendeu? Então, o que o Pierre Levy, lá do Cybercultura, vai indicar como necessário para uma educação adaptada a essa nova cultura? O professor, ele é necessário justamente para estimular o conhecimento, a verificação dos fatos, a pesquisa, que não são estimulados pela internet em si. Só que esse professor, ele não cabe mais na cybercultura, nessa realidade que nós temos hoje da internet, não, onde cada um tem o seu espaço pessoal na internet, não cabe mais o professor como emissor de informações. Não cabe mais isso. O professor, ele tem que ser um orientador, ao mesmo tempo, um provocador e um orientador. Um provocador para que as pessoas busquem conhecer aquela informação ou sobre aquela informação. Porque essa provocação não existe no âmbito virtual necessariamente. Você pergunta para o Google e o Google não te pergunta por quê. Você pergunta por que a camisa do professor é verde. E o Google não te responde o que é verde. O Google não te pergunta isso. Só que essa resposta provocativa que te leva a pensar, ela é necessária para o conhecimento. E aí, quem ficaria no cargo de fazer isso seria justamente o professor. Então, o professor teria que ser um provocador. Ao mesmo tempo, um orientador. Ah, você quer saber o que é verde? Vamos falar sobre o que seriam cores, sobre estética. E aí começa. Provoca e, ao mesmo tempo, orienta na busca pelo conhecimento. Orienta no estudo e na pesquisa em busca do conhecimento de fato. Ora, compara o professor, que é aquele que é o emissor de informação. Ele pode ganhar do Google, o professor, que no ensino tradicional, ele quer ganhar como detentor da maior quantidade de informação e de conhecimento, ele não vai ganhar. Por quê? O conhecimento é dele. O que ele pode expressar é mensagens que podem ser informação para as pessoas. Só que quando você acessa o celularzinho, cadê o celularzinho? Te dá muito mais informação.
por mais conhecimento que o professor tenha, o que parece para o aluno é a informação, não é o conhecimento. E o celularzinho tem muito mais informação do que aquilo que aparece a partir do professor. Então, qual é a impressão que se dá na era da informação? Que o professor não sabe de nada. Ou sabe pouco. Quando, na verdade, não, isso é uma ilusão, porque não se trata de saber, se trata de informação. Saber, conhecimento, é diferente de informação. E aí, que modelo educacional que está adaptado a essa necessidade? Que modelo educacional que leve em conta que o aluno seja ativo e não passivo, que para a construção do conhecimento ele precisa ser provocado e orientado. E aí, nesse momento, fica meio evidente que esse modelo necessário numa era da informação, ele sempre foi o modelo necessário. Sempre foi o modelo necessário. Ah, mas na minha época eu sentava e estudava. Porque o que você ia fazer? Se fosse depender do professor sem didática, você não ia entender nada. Então você tinha que sentar e estudar, porque era isso ou tirar zero. Porque o professor falava, mas você não entendia, então você precisava estudar. Ah, mas agora as pessoas só buscam no Google. O problema não é buscar no Google. O problema é buscar no Google e tomar aquilo como verdade. Sem que haja o conhecimento, sem que haja um entendimento sobre aquela resposta. Uma reflexão. Mas sempre foi assim. Dicionário, enciclopédia, eram o Google de 200 anos atrás, de 100 anos atrás. O que é tal palavra? Aí você olhava no dicionário. Hohes, Luft, Aurélio. Mas cada dicionário tinha uma resposta diferente. Se você tinha acesso a só um dicionário ou a só uma enciclopédia, você confiava naquela resposta lá. Não necessariamente você ia buscar uma segunda opinião, uma segunda resposta. Havia a chance de você confiar naquela lá. A única diferença é que lá na enciclopédia, lá no dicionário, podia ter informações que você precisasse de outras fontes de informação para entender. E o Google, ele é cada vez mais, não só o Google, mas outras ferramentas de obtenção de informação, elas são desenvolvidas para cada vez mais te fornecer a resposta sem que seja necessário você buscar outras fontes. E no caminho, conhecer. No caminho, conhecer. Bom, então na próxima aula a gente vai elencar quais são as características necessárias para um modelo de ensino e aprendizagem numa era da informação. E hoje a gente viu alguns dos problemas da era da informação, que é a que nós vivemos, pós-internet, onde se associa informação com conhecimento de maneira falseada, porque essa ligação não é uma verdade. A informação não necessariamente é conhecimento e não necessariamente é verdade. Ok? Então, até a próxima aula. Abraços.